Olá, meu nome é Evandro Flores e vamos dar continuidade no curso de Gestão de Processos de Negócio. Nesse vídeo, vamos então estar continuando com os conceitos fundamentais de gerenciamento de processo de negócio. Salientamos então que a parte teórica desse curso está sendo baseada no BPM-CBOK, que é o Guia de Gerenciamento de Processos de Negócio que foi desenvolvido pela Associação Internacional dos Profissionais de Gestão de Negócios. Então, falando nos conceitos fundamentais, nesse vídeo a gente vai falar mais especificamente dos processos que os processos de negócio eles devem ser gerenciados em um ciclo contínuo para manter sua integridade e permitir a transformação. Esse conceito fundamental ele é um pouquinho mais longo, então a gente vai nesse vídeo falar especificamente dele. O BPM ele implica em um comprometimento permanente e contínuo da organização para o gerenciamento dos seus processos. Isso inclui um conjunto de atividades, tais como modelagem, análise, desenho, medição de desempenho e transformação de processos. Envolve uma continuidade, um ciclo de feedbacks sem fim para assegurar que os processos de negócio estejam alinhados com a estratégia organizacional e ao foco do cliente. Essa imagem, então, ela representa o ciclo de vida do BPM, típico para os processos com comportamento previsíveis, né? Então, ele que relaciona o planejamento, análise, desenho, implementação, monitoramento e controle, refinamento e assim reiniciando o ciclo. A literatura de BPM ela é repleta de ciclos de vida de processos de negócio que descrevem a abordagem de gerenciamento em um ciclo contínuo. Por exemplo, um ciclo de vida típico compreende o planejamento, análise, desenho, implementação, monitoramento, controle e refinamento. A premissa do BPM-CBOK é não ser prescritivo e, portanto, a prescrição de um ciclo de vida de processos está fora do seu propósito. Contudo, independente do número de fases em um ciclo de vida de processos e dos rótulos usados para descrever essas fases, a maioria dos ciclos de vida pode ser mapeada como um ciclo básico, né? Pode ser representado pelo PDCA, né? da administração, PDCA de Deming, né? Que seria planejar, fazer, verificar e agir. Em uma extremidade do espectro, o ciclo de vida pode ser aplicado separadamente aos processos de negócio que são definidos, implementados e gerenciados de forma independente, um do outro. Essa prática é frequentemente vista em iniciativas específicas de melhoria de processos em organizações em que a arquitetura de processos, conceitos de interoperabilidade e reutilização de componentes de arquitetura ainda não amadureceram totalmente. Na outra extremidade do espectro, o ciclo de vida pode ser aplicado a processos de negócio ponta a ponta, onde se reconhece a criação de valor para o cliente pela interação otimizada de múltiplas áreas funcionais. Esse nível de aplicação do ciclo de vida é comum em organizações que têm investido com sucesso na implementação do gerenciamento corporativo de processo. Devido à sua simplicidade, popularidade e nenhum preconceito com relação a qualquer metodologia ou estrutura de trabalho específica, o ciclo original PDCA será utilizado na discussão a seguir apenas como uma referência despretensiosa do ciclo de vida de processos de negócio e do gerenciamento desse ciclo. Vou colocar aqui na tela o ciclo PDCA. Então, primeiro vem a fase planejar. O objetivo da fase planejar
do ciclo de vida PDCA é assegurar alinhamento do contexto de processos de negócio e do desenho de processos com os objetivos estratégicos da organização. A definição do contexto de processos de negócio é o meio para assegurar uma compreensão sólida de como o processo se relaciona com seu ambiente externo. Esse passo é realizado para assegurar uma compreensão do escopo do processo, em que minimamente as seguintes informações devem ser reconhecidas: o cliente do processo, a saída do processo e uma compreensão clara do porquê essa saída é considerada valiosa para o cliente, como o processo e seu resultado se alinham à missão organizacional e oferecem suporte aos objetivos estratégicos, como contextualmente o processo se encaixa em uma arquitetura corporativa de processos, as entradas do processo e os eventos que podem disparar a execução de instâncias do processo, a existência de controles, tais como regulamentações externas, políticas ou regras internas que restringem o desenho e a execução do processo, referências para o desempenho-alvo do processo. Uma vez que o contexto do processo é estabelecido, os mecanismos internos dos processos de negócio podem ser representados. Esse passo é fundamental na definição de que resultados são produzidos, que trabalho é realizado, quando o trabalho é realizado, onde, por quem e sob quais restrições. Um modelo de processo de negócio bem elaborado irá representar de forma clara, ao menos, as atividades que compõem o processo de negócio, os entregáveis e artefatos que são produzidos durante a execução do processo e os estados através dos quais progridem, as organizações, funções e papéis que participam da execução do processo, os sistemas de informação utilizados para apoiar a execução do processo, as localizações nas quais as atividades são executadas e onde os entregáveis e artefatos relacionados ao processo são armazenados, os eventos específicos que levam à execução do processo, as regras de negócio que limitam a execução do processo, as métricas de desempenho do processo e pontos de medição. O sucesso nessa fase de planejar, ele gera o entendimento claro de como o processo de negócio apoia a missão organizacional, a validação de que a saída do processo contribui direta e indiretamente para a proposição de valor para o cliente, garantia de que o modelo de processo provê suporte à visão organizacional. Se implementado conforme desenhado, o processo atenderá às expectativas de desempenho que podem ser conectadas a metas de eficiência e eficácia organizacional. Em organizações que não possuem a capacidade de se envolver em um planejamento adequado, a implementação de processos é conduzida por suposição e intuição. Essas organizações muitas vezes sofrem com falta de alinhamento, embates políticos, combate a incêndios, cadeias de valor quebradas ao longo de silos funcionais, equipe operacional desconectada do gerenciamento e incapacidade para impulsionar o progresso. Depois, então, vem a fase fazer. O objetivo da fase fazer, do ciclo de vida PDCA, é implementar o processo de acordo com as especificações desenvolvidas na fase planejar. A implementação física do processo de negócio pode assumir várias formas, incluindo, mas não se limitando a criação de novos papéis e responsabilidades ou modificação dos já existentes, desenvolvimento ou reestruturação de áreas funcionais, construção ou mudanças em sistemas de informação, desenvolvimento e implementação de materiais de suporte operacional, introdução de novos canais e pontos de contato para os clientes, criação e implementação de mecanismos de monitoramento de desempenho de processos. Uma vez que o processo de negócio é implementado nas operações, a fase fazer do ciclo de vida PDCA também trata a execução do processo real. O processo é disparado por eventos. Entradas de processos chegam aos processos, atividades são executadas, subprodutos são produzidos e saídas de processos são geradas e entregues.
Na fase verificar do ciclo de vida PDCA, significa medir o desempenho real do processo em comparação ao desempenho esperado. Conforme discutido, um processo de negócio é um conjunto de atividades que produz saídas específicas de valor. Essa definição, portanto, tem tanto um aspecto interno como um aspecto externo, que é o valor para o cliente. E assim, o desempenho do processo é mais bem monitorado a partir dessas duas perspectivas. Na fase agir do ciclo de vida PDCA, significa definir ações e agir de acordo com os dados de desempenho do processo coletados na fase verificar. Essa fase visa manter a integridade do processo e assegurar que ele possa ser melhorado continuamente para atender novas metas de desempenho ao longo do tempo. Há duas categorias na fase agir. São elas: a instabilidade do ambiente, onde as ações e instâncias de processo com intervenção em tempo real ou em quase tempo real, e mudança no ambiente, que é a identificação e planejamento de mudanças para a definição e implementação de processos. A primeira categoria, ela só pode acontecer onde existe um monitoramento de desempenho em tempo real ou em quase tempo real. Por exemplo, como parte de um processo de contratação de pessoal, o local de trabalho deve ser configurado 2 dias antes da data de início do novo contratado, e o monitoramento do processo é realizado para assegurar que isso aconteça. Se não acontecer, a questão é escalada ao longo de um caminho definido para a resolução. A segunda categoria, que é a identificação e planejamento de mudança para a definição e implementação de processos, é o ciclo de feedback, que assegura a manutenção do processo em meio a mudanças no ambiente, permitindo melhoria contínua ao longo do tempo. Portanto, a fase agir deveria considerar coleta e agregação de dados e observações da fase verificar, análise desses dados e uma lista de observações ponderadas por criticidade e impacto, desenvolvimento de recomendações para o tratamento de cada um dos itens da lista, classificação e priorização dos requisitos do modelo, que deve ser o processo, para serem tratados durante a próxima fase planejar do ciclo de vida PDCA. Então, encerramos esse vídeo por aqui. Agradeço a atenção e no próximo vídeo continuamos com mais uma etapa dos conceitos fundamentais do gerenciamento de processos. Obrigado.